Olá, hoje é dia 30 de setembro e nós começamos então um novo capítulo da Epístola de Paulo à Igreja de Roma, nessas meditações que são baseadas na graça, que falam da graça de Deus. Romanos capítulo 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Interessante essa versão. Vamos ver o que fala a versão na linguagem de hoje. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem críticas, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Essa versão é mais interessante, porque Paulo, nesse capítulo 14 e no capítulo 15, vai falar do fraco e do forte no meio da comunidade cristã. Um resumozinho desta carta maravilhosa, ela nos fala da justificação pela fé, que é um ato da graça de Deus. Se essa justificação se encontra do outro lado de uma porta que estava fechada durante muito tempo, Deus nos deu de presente, presente da sua graça também, uma chave que se chama fé. Quando você utiliza essa chave e entra por essa porta e passa para o outro lado, e você entra no reino de Deus, o Espírito Santo derrama em seu coração algo maravilhoso e poderoso, uma locomotiva que tem muito poder, que se chama ágape, ou seja, o amor de Deus. No capítulo 12 de Romanos, Paulo nos diz que precisamos amar mesmo os nossos inimigos. E no capítulo 13, que nós temos que amar o nosso próximo. E amar aquele que é o irmão e a irmã que compartilha da mesma fé que eu. E você ama também aqueles que não compartilham. E aqui, dentro da comunidade cristã, você vai ter que amar aquele que você considera como fraco. E talvez o fraco seja você, né? O ideal é que todos nós sejamos fortes em Cristo. Mas alguns não correm tão rápido quanto Paulo, né? Na semana mesmo que ele se converte, já está pregando o evangelho em Damasco, sendo perseguido, perseguiu, agora é perseguido, corre, né? Até muitos dizem que o Paulo vai ter que passar 14 anos depois no deserto na Arábia para se calmar um pouco e aprender e receber as revelações do Senhor. Nem todo mundo corre assim. O que poderia ser esse fraco aqui na comunidade romana? Eu gostaria de que vocês não se esquecessem que Roma é a maior cidade do Império, né, na época. A maior cidade da época, uma cidade cosmopolita, que tem gente de toda a parte do Império Romano, e essas pessoas, judeus da Palestina e pessoas de todos os cantos do Império, e essas pessoas vão se encontrar na igreja, cada um trazendo a sua história, a sua tradição, o que é normal, né, minha gente? Esse fraco poderia ser alguém que saiu da idolatria. Se você um dia visitar Roma, você vai ver o número de ruínas, de templos pagãos que existiam naquela cidade. Então se oferecia touros e mais touros e mais touros e mais touros a Apolo, por exemplo. E as pessoas que trabalhavam naqueles templos, homens e mulheres, e a família que oferecia o sacrifício, não tinha como comer toda aquela carne. Então muita carne terminava no mercado da cidade. Então, os cristãos que vinham daquele meio é o que a gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, quando Paulo vai tratar desse problema de comer ou não comer carne sacrificada. Então, toda a carne que você encontrava no mercado vinha dos sacrifícios, geralmente. Então, se você veio desse meio, você vai dizer, misericórdia, está amarrado, não vou comer mais essa carne. E isso vai ser importante para você. Então, não vamos criticar a opinião dessa pessoa, ele diz aqui. Talvez sejam os ascetas, aquelas pessoas que pensavam que nem carne, nem vinho, nem comparecer a festa nenhuma, dançar samba, misericórdia, está amarrado. Nada disso. Crente não dança samba. Tem gente que pensa assim, né? Que só tem um tipo de roupa cristã, você não tem que usar chapéu. Antigamente é assim, né? O homem usava chapéu, a mulher com cabelão, tudo isso tem. Usar batom, misericórdia, só se for da Chanel, porque da Avon está amarrado. Então, esse tipo de coisa, tem gente que é assim. Talvez na igreja de Roma tinha gente assim também. E Paulo vai chamar essa gente de fraca. A outra opção é que eram pessoas legalistas. Você mistura tudo isso aí e muito mais, você vai ter uma pessoa legalista que pensa que é assim que se canta. De jeito nenhum, mexeu com o pé assim, debaixo do banco, tá preso, para não dizer tá amarrado o tempo todo. Não tem como. Ou então, muitos pensam que é a população judaica que é considerada como fraca aqui. Por quê? Para um judeu, nenhuma dessas carnes, é claro, ele vai comer. Não vai comer carne de porco.
E outra coisa, as festas judaicas são importantes para os judeus, mas não são importantes para os romanos, porque elas não querem dizer nada para os romanos, não significa nada para eles. Então pode haver todo um debate sobre isso daí. Uma perda de tempo sem fim. E uma coisa importante, quando é que a gente se torna forte? A gente se torna forte quando a gente entende uma coisa, que nada disso tem a ver com o Evangelho. Você pode comer carne e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser vegan ou vegetariano e ser cheio do Espírito Santo. Você pode gostar de samba, porque quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? É ruim da cabeça ou doente do pé, é o que se diz no Rio de Janeiro. Mas nem todo mundo gosta de samba. Tem gente que acha que sambar é coisa do inimigo. Mas tem outros que vão sambar para Jesus. E aí? Mas o importante não é você sambar ou não sambar. O importante é você cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. O Paulo nos diz que o Evangelho não tem nada a ver com aquilo que você come ou com aquilo que você bebe. É a paz de Deus, a alegria de Deus, é o Espírito Santo em você. É a vida de Deus em você. Então, perder tempo dizendo, será que crente deve beber vinho? Se não pode, Jesus não era crente, né? Porque Jesus bebia. Mas tem gente que acha que não pode beber vinho. Então, não beba vinho. Mas você vai ficar discutindo, perdendo tempo discutindo sobre isso, é uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Se embriagar é outra coisa. O que é proibido nas Escrituras, porque não é bom, é pecar. Não amar o seu próximo é proibido. Agora, se você bebe vinho e está tranquilo, não se embriaga, principalmente se for um vinho francês, né? Porque aí é bom demais. Você não vai perder tempo discutindo sobre isso com quem acha que você não deve beber. É o que ele está falando aqui. Você não critica a opinião da pessoa. E, aliás, você não tem como julgar também, porque só Deus pode julgar. Você não é Deus, então você não tem como julgar. E a questão do pecado é que o salário do pecado é a morte. Pecado é pecado na Bíblia. Agora, comer porco ou não comer porco não é pecado. O que é pecado é falar mal dos outros. Que Deus te abençoe. E que na prática do amor, o amor venha primeiro, né? E o julgamento nunca venha. E a crítica também não, porque não serve para nada. Que o amor de Deus que já foi derramado em nossos corações possa nos ajudar a seguirmos em frente juntos. Jesus está voltando, daqui a pouco você vai morrer também, porque a vida passa muito rápido, e lá no céu a gente não vai precisar nem de carne de porco, nem de nada disso, né? Não vamos precisar nem comer, nem não comer. Então vamos viver cheios do Espírito Santo, amando uns aos outros e respeitando o outro. Deus te abençoe.